Boa noite a todas, a todos que nos assistem. É com enorme prazer que mais uma quarta-feira estamos aqui para apresentar o programa Engenharia Predial. Peço desculpas já de início, quarta-feira passada, em função de excesso de trabalho, eu já não estava aguentando mais e alguns compromissos, algumas agendas que não deram certo, acabou que nós não tivemos o programa. Mas estamos aqui para apresentar o programa de número 92, né? Como a gente explica sempre, nós temos aí no nosso Instagram, @engenhariaceoto, 91 programas que estão à disposição de todos. É um conteúdo vastíssimo na área de engenharia predial. Tem muito curso de engenharia que não tem tanto produto, tanto material assim. São bem mais de 100 horas à disposição de todos que queiram assistir, né? Esse programa também vai ficar gravado, e aí todos que não tiverem a oportunidade de assistir hoje vai poder ver, e se tiver alguma dúvida vai poder ir fazer uma consulta, tá bom? Hoje, excepcionalmente, nós não temos aqui a presença do nosso parceiro, o Luiz Araújo, da Excel Engenharia. Ele está no interior do estado aqui, socorrendo algum prefeito lá que a ponte está caindo. Nós fizemos um programa sobre isso há alguns dias atrás e realmente são situações bastante críticas que estamos vivendo aí na área de pontes por todo o Brasil. Mas temos a grata honra de estar recebendo aqui o Dr. Davi Borges de Aquino. Ele é da Alfa Leilões, e a gente vai trazer aqui o tema segurança jurídica e financeira na gestão do condomínio, né? Então, como a gente explica sempre para todos as pessoas que nos assistem, síndicos, gestores de condomínio, engenheiros, né? A parte financeira, ela é fundamental. Todos os síndicos sabem perfeitamente disso, né? Então, vou dar o tempo aqui para o doutor Davi se apresentar, falar sobre a sua empresa, depois a gente volta a explicar melhor sobre o nosso tema e conversar sobre isso. Pois não, doutor? Oi, Maurício, boa noite a todos que nos acompanham e que vão posteriormente ver esse vídeo. É um prazer estar aqui com vocês, apresentar o nosso trabalho e falar sobre os leilões. Bom, eu sou o leiloeiro fundador e responsável pela Alfa Leilões. Antes de leiloeiro, eu fui e sou advogado, não advogo mais para me dedicar exclusivamente à Alfa Leilões. Em 2018, me tornei leiloeiro e fundei a Alfa Leilões e iniciei um projeto muito arrojado, muito ambicioso, de trazer diferenciais técnicos jurídicos, para trazer muita segurança jurídica aos leilões, tanto para as partes do processo, quanto para quem compra bens em leilão, trabalhando de forma especializada com bens imóveis. Também trouxemos diferenciais comerciais que nos ajudaram a potencializar as nossas vendas e ter um bom resultado. Desde 2018 temos tido um resultado muito expressivo e com o nosso plano arrojado de crescimento, hoje eu já sou leiloeiro em 24 estados, a Alfa Leilões já conduz leilões em todos os estados, em todo o Brasil, e a gente tem feito um esforço adicional em levar os nossos diferenciais também ao alcance dos síndicos e administradores de condomínio, para a gente mostrar como o leiloeiro, como o leilão, melhor dizendo, pode funcionar não só como a última etapa ali do processo judicial que culmina na venda do bem, mas como o leilão, como o leiloeiro pode atuar de forma complementar, de forma auxiliar no processo para garantir segurança jurídica e garantir que existam boas condições para a venda do imóvel em leilão quando chegar na fase do leilão. Então, uma boa atividade, um bom leiloeiro auxiliando com os diferenciais que nós temos aqui na Alfa Leilões, a gente consegue proporcionar celeridade processual, economia processual, economia em atos processuais e economia financeira ao condomínio, e tudo isso com vistas comerciais lá na frente, no momento de conduzir o leilão, haver condições
estratégicas para possibilitar a venda e a venda da melhor forma possível, ou seja, assim trazendo efetividade e contribuindo para, ao final de tudo, recompor o caixa do condomínio com a satisfação da dívida. Tá ótimo. Eu já me antecipei, expliquei antes nos bastidores para o doutor Davi, eu entendo pertinente fazer um breve briefing, né? Relatar, explicar a todos aqui que nos assistem sobre as etapas anteriores, até que a gente chegue no leilão, tá? Porque é tudo aquilo que a gente repete todos os dias, mas acho que é fundamental fazer um esclarecimento sobre isso. Bom, eu, de antemão, repito aqui aquilo que a gente diz sempre, né? Todo síndico, todo gestor de condomínio, ele sabe perfeitamente que ele precisa de uma administradora de imóveis, né? Administradora de condomínios, às vezes até prefere trabalhar apenas com um contador, né? Mas ele sabe que precisa desse profissional. Sabe também perfeitamente que sempre depende de um advogado, né? Não só nas questões de tratativas do dia a dia, né? Relacionamentos e tudo mais, mas também, principalmente, nas questões de cobranças e da questão financeira do condomínio, né? Agora, a gente tem insistido aqui e repete sempre a necessidade do síndico ter em mente que precisa sempre de um engenheiro para que ele possa ser bem orientado tecnicamente na condição do seu imóvel, né? Na manutenção e na correção de erros construtivos, né? Paralelo a isso, a gente também repete sempre aqui aquelas duas palavrinhas mágicas da engenharia predial, da engenharia diagnóstica, como se queira, né? Anomalia e falha, né? Muito engenheiro não sabe distinguir ou relatar tecnicamente a um juiz, né? Numa perícia, num trabalho técnico, a distinção dessas duas palavras, mas elas são fundamentais. Anomalia é toda aquela patologia que decorre de um erro construtivo. Falha toda aquela patologia que decorre de uma falta de manutenção ou uma manutenção executada de forma incorreta. Então, essa classificação correta, ela determina claramente as responsabilidades, né? Porque se é anomalia, é erro construtivo, ocorreu antes da obra ser entregue, a responsabilidade, por óbvio, é da incorporadora, né? Não tem nem que ficar se discutindo prazos de garantia e tudo mais, né? E se é falha, ela ocorreu a partir do momento que o prédio foi entregue, né? Falta de manutenção, responsabilidade do condomínio. Então, é exatamente essa questão muito simples que torna um laudo de inspeção predial bem elaborado ter sucesso na judicialização, né? Quando há necessidade. Obviamente, como a gente repete sempre, melhor sempre um mau acordo do que uma boa briga, mas principalmente em função do tempo de justiça, né? Que é o que a gente vai falar muito sobre isso aqui agora, né? É onde o nosso tema entra muito forte na questão do tempo, então é fundamental que isso seja bem entendido. A outra situação que também é fundamental é o síndico e o gestor de condomínio entender que anomalia, um laudo bem elaborado, conforme NBR 16747, norma brasileira, o primeiro laudo ele precisa ser elaborado na data da entrega da edificação, né? Quando isso acontece, toda a vida dessa edificação vai ficar muito mais tranquila. Por quê? Porque não há discussão na data da entrega da causa da patologia, né? Como a gente explicou, tudo aquilo que foi constatado na data da entrega da edificação, por óbvio, aconteceu antes da entrega, isto é, no período de obra, responsabilidade da incorporadora. Quando isso não acontece, esse laudo é feito durante o decorrer da vida útil da edificação, aí as coisas precisam ter mais atenção ou ser mais claras na classificação dessas patologias, né? Um detalhe importantíssimo que a gente insiste sempre
algumas das cidades do Sul e Sudeste, a grande maioria das cidades do Sul e Sudeste, né, tem leis próprias com relação à inspeção predial, mas não há a menor necessidade, por quê? Artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Toda edificação precisa atender a norma. Aliás, todo produto fabricado no país precisa atender às normas. Então, se existem centenas de normas para a construção civil, toda edificação precisa atender aquelas centenas de normas. E é isso que faz com que o laudo passe a ser obrigatório, né? Importante também registrar que o artigo 50 do próprio Código de Defesa do Consumidor determina que nós temos que ter, a incorporadora tem que fornecer um plano de manutenção predial ou manual de uso e operação, como queiram chamar, né? Cada local se trata de alguma coisa, mas é aquilo que vai nortear, é aquele trabalho técnico que vai nortear toda a manutenção durante toda a vida útil da edificação, né? Que é a obrigação clara do síndico. Então, tendo isso feito, né, nós temos todas as condições de buscar a correção dos erros construtivos, isto é, a correção das anomalias e, portanto, também as manutenções necessárias, né? Ocorre que a grande maioria dos condomínios, né, em função até mesmo de falta de organização, de uma organização financeira competente ou planejamento da sua vida financeira, acaba não buscando, não prevendo recursos para a manutenção, que, como preconizada por Nova, inicialmente ela é uma manutenção preventiva. E, na grande maioria das vezes, muito mais barata, muito mais fácil, muito mais acessível, né? A manutenção, quando ela acontece, o que a gente vê corriqueiramente, que é a manutenção corretiva, né? Mais cara, mas sempre necessária e muitas das vezes pega o condomínio de surpresa, sem um planejamento financeiro, tendo que buscar recursos através de taxas extras, né? Então, esse planejamento financeiro ele é fundamental para que possa entender, para que o condomínio possa ou fazer a manutenção preventiva ou, na sequência, ficar na correria de uma manutenção corretiva que é muito mais cara. Com isso, a gente tem a questão financeira estabelecida com aquela situação da inadimplência, né? Eu não sei se o doutor Davi consegue nos ajudar. Na verdade, a gente já fez até há poucos dias atrás programa com as garantidoras, né? Que evitam que haja esse passivo, mas na grande maioria das vezes o que a gente vê dentro do condomínio é uma inadimplência que varia aí, muitas das vezes, entre 4, 5, 10, 15%, né? Que, no meu entender, é um absurdo, né? Se o condomínio trata das coisas comuns, quem está dentro tinha que ter a obrigação legal de estar contribuindo, né? E não ficar na dependência de que recursos de terceiros paguem as suas despesas, né? Mas é constante a gente ver que existem inadimplências. E, por consequência dessa inadimplência, existe um passivo que precisa, normalmente, de um advogado ser acionado, está buscando a justiça e tudo mais. Então, só para fechar essa linha de raciocínio, nós vamos trabalhar em cima desse passivo, né? E vamos trabalhar em cima das questões de como sanar financeiramente, como um condomínio pode estar claramente e estabilizado financeiramente em função das questões financeiras que lhes afetam, né? E aí, eu de novo, peço desculpas ao doutor Davi por ter feito essa introdução, mas para que na cabeça dos síndicos e gestores a busca desse recurso seja bastante bem clara, tá bom, doutor Davi? Então, eu lhe pergunto, como é que esse procedimento, né, pode agilizar e facilitar a vinda dos
dos síndicos que nos assistem, no sentido de trazer para eles aqueles recursos que muitas das vezes acabam sendo considerados até perdidos, né? Eu conheço diversos casos, inúmeros casos de situações onde o condomínio tem dinheiro a rodo, muito dinheiro dentro desse passivo, e em contrapartida está lá com o prédio com placas de cerâmica caindo, com toda a parte de sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico sem condições, quer dizer, deixando o síndico, muitas das vezes, com toda essa carga de problemas, né? Então, a gente gostaria de entender, doutor Davi, como é que essa agilidade desse processo pode nos ajudar, pode ajudar aos síndicos. Claro, essa situação, né, da inadimplência, como se disse, é muito danosa, né? Tem prejuízos objetivos da falta do dinheiro ali, que acaba prejudicando a coletividade como um todo, e também pode impedir realizações de obras, impedir demandas técnicas jurídicas como essa que você comentou, porque toda ação judicial tem seus custos, né? E muito disso é inviabilizado ou dificultado pela inadimplência. E havendo a inadimplência e iniciando-se ali a cobrança judicial, a pessoa tem a oportunidade de fazer o pagamento. Não fazendo esse pagamento judicial, prossegue-se no processo de execução, e aí tem todo o rito processual, que ao final vai acontecer o leilão do imóvel para fazer frente a essa dívida. E aqui eu quero destacar um ponto que você colocou. Você disse, olha, o síndico, o administrador, ele já tem em mente que ele precisa de diversos profissionais, precisa do advogado, do administrador, precisa do engenheiro. E aqui, a nossa função, que a gente quer trazer, é a percepção a todos que estão envolvidos na gestão do condomínio, de que também é necessário o leiloeiro. O leiloeiro é peça fundamental. Quando essa importância de se ter um leiloeiro de confiança, alguém que esteja junto ao condomínio, junto ao andamento processual, quando isso não é bem utilizado, e muitas vezes a gente vê isso de fato não sendo utilizado, o leiloeiro vai entrar ao final do processo. Então vai ocorrer ali fase de penhora, vai ocorrer a avaliação, vai ocorrer todas as manifestações, e ao final o juiz vai determinar a realização do leilão e a nomeação de um leiloeiro. Só que, por vezes, a venda que vai ocorrer lá na frente, do leiloeiro que nesse momento chega ao processo, essa venda pode estar comprometida, pode estar impedida por questões técnicas jurídicas que não foram observadas durante o processo, e também por questões comerciais que não foram bem aproveitadas. Aí, semelhante ao que você comentou, que é mais importante, mais interessante fazer a intervenção de forma preventiva do que depois que já existe ali o problema, né? O leiloeiro também, via de regra, ele entra no finalzinho do processo. É nomeado ali pelo juiz para conduzir o leilão. Mas ele não tem mais o poder ali de trazer alguma solução para a situação. Ele simplesmente entra para fazer o leilão. Mas o ponto que a gente destaca é o seguinte: se o leiloeiro entra para fazer esse leilão e tem um vício jurídico ali que inviabiliza a venda, o leilão vai ser negativo. Se tem um ponto comercial que não foi bem explorado, a venda pode ser negativa, ou pode ser vendido muito aquém do que poderia ser vendido de forma estratégica. Então, qual que é a situação? Se no decorrer do processo simplesmente é solicitado o leilão, o juiz coloca um leiloeiro para chegar nessa fase e concluir, simplesmente fazer o leilão. Só que a legislação processual, o Código de Processo Civil, ele dá o poder ao exequente do processo de indicar o leiloeiro. Então, ao final do rito ali da execução, o condomínio, como exequente, vai poder indicar um leiloeiro. Mas essa indicação, neste momento, é um ato burocrático, indica-se um leiloeiro ali para que ele inicie o trabalho. Mas o que a gente traz como solução é a nossa atuação preventiva.
Então, o síndico ou o administrador que vai lá na frente precisar indicar um leiloeiro por seu advogado, ele pode já ter esse leiloeiro desde o início do procedimento junto com o condomínio, olhando ali, auxiliando do ponto de vista jurídico, auxiliando os advogados ali no rito processual, então trazendo segurança jurídica, de modo que lá na frente, quando chegar o momento do leilão, não tenha nenhum vício jurídico que impeça a venda, e também já observando questões comerciais estratégicas, para que o leilão lá na frente, além de ser positivo, possa ter o melhor resultado possível. Porque nós vemos muitas vezes as dívidas estarem em valores elevados, e por vezes uma venda não muito bem explorada pode não trazer recursos financeiros suficientes para quitar todo o débito. Então, o condomínio pode ter aí que amargar um prejuízo em virtude da falta de um trabalho preventivo, de um leiloeiro, de um trabalho jurídico e comercial. Então, utilizando-se dessa faculdade de lá na frente do processo indicar um leiloeiro, a visão que a Alfa Leilões, que eu trago ao mercado dos síndicos e dos administradores, é que essa faculdade deve ser muito bem explorada e explorada de forma preventiva, para que a gente possa auxiliar em todo o decorrer do processo. Porque nós temos muito conhecimento, a gente já fez mais de 3.000 leilões, conhecemos todo tipo de juiz no Brasil, então a gente consegue dar orientações e instruções ali aos advogados para que ocorra da melhor forma possível, de forma estratégica, jurídica e comercial. E conseguimos poupar etapas do processo, que acaba trazendo economia processual, que acaba não tendo ali um ato processual, e economia financeira. Por exemplo, está sendo ali realizado a execução, né? E penhora-se o imóvel, que normalmente é o imóvel que vai garantir a execução é o imóvel gerador do débito condominial, né? Nesse momento, posteriormente a esse momento, né, vai ser necessária a avaliação desse bem. Essa avaliação pode ser feita por um perito, pode ser feita por um corretor, ou pode ser feita por uma cotação de mercado. Iniciar uma fase pericial, você muito bem sabe, demanda um contraditório, apresentação de quesitos, diligências, mas muitas vezes o valor de mercado de um apartamento, principalmente, ou de uma casa, um condomínio, pode ser aferido por média de mercado, e tem previsão legal para que isso aconteça em substituição à avaliação pericial. Com isso, a avaliação pericial fica para aquela questão efetivamente técnica, que demanda o conhecimento de engenharia, que demanda o conhecimento estrutural, e o que é só uma questão de mercado pode ser feito por nós. E isso a gente fornece ao condomínio no processo, de modo que o condomínio economiza tempo e dinheiro com essa situação. E nós já vamos nos preparando comercialmente para fazer a venda lá na frente, porque já temos o primeiro contato com o imóvel e já começamos a analisar em nossa base e nos potenciais interessados formas de levar ativamente a oferta desse bem com publicidade direcionada. Com isso, a gente consegue trazer uma celeridade e economia processual ao processo e lá na frente conseguimos fazer a venda de forma estratégica, de forma valorizada, efetivamente, né? E outra coisa, por exemplo, muitas vezes a pessoa está devendo o condomínio, mas já tem outras dívidas, como, por exemplo, débitos trabalhistas. Pode ser que lá na frente aconteça um concurso de credores. O que significa isso? Quando o imóvel for vendido, outros credores podem vir tentar pegar dinheiro nesse processo. E se for, por exemplo, um credor trabalhista, ele pode vir e levar dinheiro na frente do condomínio até, com previsão legal para essa preferência. Se isso for identificado na fase do leilão, o condomínio não vai ter o que fazer. Vai acontecer isso, pode perder ali o valor, pode não receber tudo. Se isso é identificado desde o início, além do imóvel gerador do condomínio, pode ser requerido penhora de outros bens do devedor, de modo que lá na frente exista crédito suficiente para satisfazer a dívida do condomínio e também desses outros credores, ou seja, novamente agindo de forma preventiva para garantir um resultado efetivo lá na frente. Entendido. Doutor Davi, pelo que deu para entender, a Alfa Leilões ela entra como um parceiro do advogado que está
buscando sanar, receber o passivo, né? Levando a todas as condições técnicas para que juridicamente não haja empecilho, ou melhor, seja o mais ágil possível na efetividade da venda do bem ou do recebimento daquela dívida. É isso? Seria basicamente isso? Exatamente. E é importante destacar que a Alfa atua em parceria ali com o condomínio, buscando trazer o melhor resultado, e a Alfa Leilões não toma o trabalho do advogado. O nosso trabalho facilita o trabalho do advogado que representa o condomínio. E aqui o importante destacar é que é o seguinte: qual é o custo que a Alfa Leilões representa ao processo, que representa ao condomínio? Custo zero. Nós só somos remunerados pelo arrematante. Então, a pessoa que vem e compra o bem no leilão paga o valor do leiloeiro. Havendo-se acordo ali no meio do processo, pode ter previsão ali no edital para que o próprio devedor já arque com o que tiver que arcar de custos do leiloeiro. Então, o trabalho da Alfa Leilões otimiza todas as etapas do processo e a atuação de todos, seja do condomínio, seja dos advogados do condomínio, e nós não representamos não tomamos o trabalho de ninguém, só trazemos efetividade e não representamos nenhum custo. Entendido. Só para ficar mais claro, né, lembrando que a grande maioria dos síndicos não são advogados, normalmente o bem a qual a dívida está sendo gerada, né, quando estamos tratando aqui de taxas condominiais, ele serve de garantia, né? Então, normalmente é ele que é levado a leilão. Mas pode-se também buscar levantar outros bens daquele credor, né, para poder não ficar exclusivamente se utilizando daquele bem que está gerando. É isso? Seria isso? Outro bem também pode... Em situações específicas, sim, e também em outras situações, como, por exemplo, a gente atuou em um caso aqui em São Paulo, que um condomínio, uma torre única, acabaram sendo leiloadas 71 unidades, em 9 processos diferentes. Então, se a gente fizesse apenas o trabalho ali, na última etapa do processo, somente fazer o leilão, teria grande chance de ter muito retrabalho, leilão negativo, e a gente tendo que sugerir soluções no processo, como reavaliações, como correções de vícios jurídicos, mas nós atuamos, nesse caso, gerindo os processos, gerindo o patrimônio do condomínio, junto ao escritório que conduzia, que representava o condomínio. Então, nessa situação, o débito ali que era uma pessoa, uma família que detinha todas essas unidades, o débito era muito alto. Então, a gente envolveu ali todas as unidades, independente da quantidade de débito que cada uma delas tinha. Então, poderia até se dizer dali, olha, determinada unidade não tem tanto débito assim, ainda precisa ficar numa cobrança administrativa, mas demonstrando ali a existência de outros passivos que poderiam vir a representar diminuição dos valores levantados ali no processo, nós justificamos e conseguimos viabilizar a penhora dessas 71 unidades em 9 processos diferentes. E aí vem o segundo passo: como fazer essa venda? O condomínio, essas 71 unidades representavam metade do condomínio. Então, se a gente tem 71 unidades em inadimplência, já dá para imaginar como estava a condição desse condomínio. Seria, né, a gestão. Exatamente. Então, se a gente colocasse as 71 unidades à venda, poderia até ter uma venda, chegar alguém comprar, ou pessoas comprarem cada uma quantidade de unidades, mas o que certamente aconteceria seria uma venda subvalorizada, porque o prédio não estava em boas condições, em virtude dessa inadimplência, a cota condominial estava elevada. Então, nós traçamos uma estratégia de médio prazo para todos esses processos. Então, o leilão foi conduzido em partes, foram feitos esses 9 processos que resultaram em 9 leilões diferentes, sendo que a maior quantidade que foi ofertada de uma vez de lotes foram 20 unidades. Com isso, a venda da primeira leva de
imóveis já trouxe melhorias ao caixa do condomínio e à estrutura do condomínio, de modo que as vendas subsequentes já foram mais valorizadas do que a primeira. E assim, na sequência, né, conseguimos fazer de forma satisfatória a venda dessas unidades e de forma muito valorizada. A primeira venda, quando o condomínio estava naquela situação deplorável, foi ali pelo valor mínimo, foi de forma parcelada. Já nos casos mais à frente, em que a gente conseguiu demonstrar que o condomínio estava nos eixos, que estava em vias de se regularizar, especialmente pelos valores levantados no leilão e pela nova gestão que estava ali, os imóveis foram muito mais valorizados. Conseguimos vender com arrematações à vista, conseguimos disputas de modo a trazer mais valores ao processo, e tudo isso de forma muito célere, porque quando uma pessoa deve ao ponto de perder tantas unidades, ele não deve só ao condomínio, e era a situação desse caso. Em paralelo ao nosso leilão, aconteceu ali no começo uma tentativa de leilão por um banco, salvo engano, o Banco Bradesco. Só que não teve a mesma estratégia, colocou todos os imóveis ali, salvo engano, colocou 40 e poucos de uma vez, e com a situação deplorável ali do condomínio, uma situação muito complicada, acabou não vendendo. Nós conseguimos vender à frente, ou seja, se o Bradesco tivesse vendido, o que o condomínio receberia, se recebesse, seria um valor muito inferior. Nós conseguimos trazer, colocar o condomínio à frente e de forma muito estratégica. Entendi. Me corrija se eu estiver errado, mas toda vez que a gente pensa em leilões, pensa-se exatamente numa condição desfavorável de valores, né? A disputa, a valorização do imóvel é o que o senhor está propondo. Isso funciona exatamente desse jeito, né? A assessoria da Alfa Leilões é exatamente no sentido de buscar a melhor condição de condomínio poder ser ressarcido daqueles valores e também no menor prazo possível, de forma com que o condomínio, passando a ter condições financeiras, passa a ter valorização daqueles imóveis que ainda não foram comercializados. Seria basicamente isso, um escalonamento, é isso? Exatamente, esse escalonamento foi uma das estratégias, né? E a Alfa Leilões já trouxe essa estratégia comercial diferenciada desde o início. A gente viu ali em 2018, quando eu comecei a trabalhar e na sequência formar a equipe, que os leilões trabalhavam de forma muito estática, semelhante a uma imobiliária. Pensa em imobiliária que simplesmente põe a placa ali de vende-se e espera um comprador. Os leiloeiros colocavam ali no site e esperavam o interessado, sem muitas informações comerciais e até mesmo jurídicas. Com o nosso trabalho pormenorizado, a gente leva muitas informações para que a pessoa tenha segurança na compra e a gente se esforça a mostrar a oportunidade. Então, imagine, você se coloque na posição de um investidor. Você olha um prédio com 142 unidades, sendo que 71 estão sendo vendidas, você já tem um cenário duvidoso, né? Você vai colocar o seu dinheiro nisso? Aí, só voltando um ponto, você falou, normalmente vendido por um valor inferior. Sim, existe a avaliação do processo e normalmente o juiz coloca o desconto ali de 50% ou 40%. Então, é muito cômodo para um investidor vir e comprar quando ele vê uma boa oportunidade ali com todo esse desconto. Pode ser que com isso satisfaça a dívida do condomínio? Pode ser. Mas em muitos casos não é suficiente. Então, o que a gente faz? Nós mostramos a oportunidade intrínseca do imóvel potencializada. Então, imagine o seguinte, uma unidade imobiliária no centro de São Paulo, de 34 metros quadrados, que eram essa, se não me engano, por um lance mínimo ali, acho que elas estavam avaliadas por 300 e pouco, o lance mínimo ali de 150 a 200 mil reais, que foram. Aparentemente pode ser um bom negócio, mas, por exemplo, o valor da cota condominial estava super elevado, em virtude da inadimplência. O prédio, eu não vou nem dizer as moscas, ele estava aos pombos, porque você entrava lá, tinha andares literalmente habitados por pombos, que não tinha janela, não tinha nada, os elevadores não funcionavam, a energia elétrica comum não funcionava, então era meio que uma situação
precária ali em que os condôminos conseguiam viabilizar a energia elétrica para eles. Então, todos esses fatores faziam com que um potencial interessado não quisesse essa oportunidade. Então, nós precisamos, nesse caso, mostrar a oportunidade além dessas adversidades. Então, mostrar, olha, existe uma nova administração. Essa nova administração está conseguindo a venda de todos esses imóveis. Então, serão 71 unidades vendidas, trazendo todo esse dinheiro para o caixa, com o compromisso, planejamento, organizado e estruturado para a organização do condomínio. Fora isso, vamos olhar o que o imóvel representa. Poxa, é um imóvel no centro de São Paulo, ali na próxima Liberdade, centro de São Paulo, para quem não conhece. É um imóvel ao lado de mais de uma estação de metrô, com diversos campos de universidades ao seu lado. Então, todas essas potencialidades nós mostramos para valorizar ainda mais a venda, porque, nesse caso, a dívida era gigantesca e outros credores existiam. Então, a gente precisava trazer o quanto mais possível de dinheiro ao processo para o condomínio recompor o seu caixa da forma mais favorável possível. Entendi. A possibilidade desse leilão, dessa venda, ser feita de forma administrativa ou extrajudicial, ou isso não existe, doutor Davi? Não, a execução do condomínio vai precisar ir para a justiça, né? E o leilão vai precisar ocorrer judicialmente, por determinação do juiz, por meio do leiloeiro público oficial. Até, vamos dar o seguinte exemplo, até é possível que ocorra uma venda amigável. Vamos supor que o proprietário ali do imóvel fala, não, eu vou vender o imóvel e vamos sanar a dívida com isso. Pode até ter uma venda particular dentro do processo, pode ter. O juiz pode suspender ali e permitir esse andamento. Só que, como eu disse, pode ser que essa pessoa não deva só ao condomínio. Se alguém compra um imóvel de uma pessoa que está endividado, que tem processos trabalhistas, que tem outras execuções, ele pode ter uma dor de cabeça lá na frente. Comprando no leilão, o arrematante, o interessado, além de pagar barato, poder pagar de forma parcelada, ele não tem vínculos com as obrigações assumidas pelo devedor. Então, ele não tem vínculo com esses outros credores e o imóvel sai limpo para ele. Então, a chance de você conseguir uma venda de forma particular é muito difícil. Excepcionalmente é possível? Mas não é muito vantajoso aos potenciais interessados. Por isso, a venda em leilão é mais objetiva e tem uma tendência maior de ter efetividade. Fazendo um paralelo, a venda em leilão, ela funciona mais ou menos como a própria Caixa Econômica faz as vendas de imóveis. Isto é, quando a Caixa retoma o imóvel, mesmo que ele não esteja desocupado e faz a venda para terceiros, então quem está adquirindo, ele compra o imóvel livre e desembaraçado de qualquer ônus, ficando apenas com o encargo da desocupação, é isso? Seria isso? Exato, o imóvel sai livre, para o arrematante, via de regra, sai livre, e você falou aí, a desocupação fica a cargo dele? Nem isso. Hoje, desde 2016, que vigora o novo Código de Processo Civil, a desocupação é garantida pelo juiz do processo de execução em que foi determinado o leilão. Então, terminado o leilão, vai ser expedida a carta de arrematação, que é o documento que transfere a propriedade do imóvel ao arrematante, e o juiz determina a expedição de um mandado de missão na posse, que fundamenta a diligência de um oficial de justiça, que vai até o imóvel e entrega o imóvel ao arrematante. Então, a venda em leilão é muito segura. Além do benefício econômico, pelo desconto proporcionado, como a gente falou, né, da possibilidade de pagar de forma parcelada, ainda tem a garantia de que a propriedade vai ser transmitida pelo juiz e de que a posse do imóvel vai ser garantida também por ato do juiz. Pois não. Seria interessante, doutor, explicar a questão da compra parcelada, né? Não há necessidade, porque sempre que se pensa em leilão, né, para os leigos, há sempre aquela ideia de que eu arrematei e eu preciso pagar integralmente. Não funciona dessa forma, é isso? Há possibilidade também do parcelamento.
A possibilidade. A legislação tem evoluído bastante nas últimas décadas e tem sido muito favorável aos arrematantes e favorecendo a venda em leilão. Então, antigamente, só era possível pagar de forma à vista. Antigamente, a posse do imóvel era um problema do arrematante. Então, se a pessoa não saísse do imóvel, o arrematante teria que mover uma ação judicial para conseguir isso. O processo era lento, então essa ação poderia demorar anos e anos. O que acontecia? Existia uma baixa efetividade dos leilões e um grupo muito seleto que comprava, que era aquela pessoa que tinha uma disponibilidade financeira que lhe dava a condição de comprar um imóvel e poder esperar por anos para ter esse imóvel. A legislação foi evoluindo, o processo foi evoluindo, sendo mais célere, e hoje o juiz garante, a lei garante, né, por meio do juiz, a propriedade e a posse, como eu falei, e também a participação foi facilitada. Além do leilão ser acessível por ter um desconto muito grande, 50%, por vezes até mais, 60%, 70%, já fizemos leilão aqui com 90% de desconto. Além disso, a lei permite a compra de forma parcelada. O interessado compra com uma entrada de 25%, uma entrada mínima de 25%, e parcela o saldo devedor em 30 parcelas sem juros. É a única operação no mercado que existe sem incidência de juros, só tem a correção do saldo devedor. Dessa forma, ampliou-se muito o leque de potenciais compradores de imóveis no leilão, trazendo uma efetividade maior, porque a não efetividade, não sendo vendido ali no leilão, é ruim para todos, porque o imóvel vai ser deteriorado por uma pessoa que está usando e fatalmente não vai conservar, porque ele está prestes a perder. O processo vai se prolongar, vai ficar mais caro para a justiça. Por isso, existe essa tendência da legislação de facilitar e dar mais segurança à arrematação. Aí, muitas pessoas falam, poxa, mas 30 parcelas é pouco, são poucas parcelas. 25% de entrada é uma entrada alta. A entrada é a média do mercado, né? 20%, 30%, né? É o que as instituições financeiras normalmente pedem. Aí fala, poxa, poucas parcelas. De fato, são poucas. Mas você tem que lembrar que você está comprando um imóvel com 50% de desconto. Às vezes, 60% de desconto. Pode ser um período ali de aperto para a pessoa conseguir pagar isso, mas pode representar a saída dela do aluguel, por exemplo, né? E outro ponto, só... Pois não. Só ressaltando aí, essa condição de pagamento acaba também dando uma valorização no imóvel. Muitas das vezes, aquele imóvel que ia ser negociado por um valor muito baixo, dando condições de pagamento, você traz para ele mais interessados e, portanto, uma condição melhor, né? Até para o credor poder ser ressarcido, não é isso? Exatamente, exatamente. Amplia o leque de potenciais interessados, né? Com mais interessados, vence quem está disposto a ofertar o maior lance. Com isso, fica bom para todo mundo, né? O imóvel vai ser vendido ali pelo valor que o mercado está disposto a pagar, o condomínio vai ter a satisfação do débito. Aí, por vezes, alguns condomínios, alguns advogados falam, poxa, mas o pagamento parcelado é ruim, porque pode ser que o condomínio tenha que ficar esperando essas parcelas. É melhor o parcelado do que não receber, do que ter um imóvel sendo deteriorado. Tem previsibilidade de receita, né? Exato. E se o condomínio move a ação de cobrança de forma célere, a dívida pode não estar tão alta. Então, pode ser que a entrada ali dos 25% já seja suficiente para saldar a dívida, de modo que o excedente vai ficar para o próprio devedor levantar se ele não tiver outros credores. Entendi. Com isso, facilita a vida do condomínio para poder, com esse saldo, que, na verdade, muitas das vezes é considerado quase que perdido, né? Poder contar com ele na manutenção e na gestão do próprio condomínio, né? Existe também, doutor Davi, a possibilidade da adjudicação, não é isso? O condomínio também pode buscar adquirir o imóvel e depois fazer essa venda de uma forma mais valorizada, né? Buscar ter um rendimento maior nisso, correto? Correto. E aí vem um ponto interessante nesse ponto.
o condomínio ficar com o imóvel ali para saldar a dívida é uma situação excepcional. Em regra, o condomínio não pode comprar uma unidade imobiliária, né? Não pode fazer um negócio jurídico que não seja afeto ali a sua atividade, né? Mas existe essa situação excepcional. Então, por vezes, a venda pode ser dificultada, seja pelo motivo da conservação do imóvel, seja por uma dificuldade de visitação, nem sempre é possível visitar. Então, se é um morador ali que representa um problema, ele pode dificultar um pouco. Então, a gente já sugeriu, aqui já tivemos sucesso em operações em que a gente sugeriu ao condomínio ficar com o imóvel em pagamento. Aí entra o seguinte ponto, você falou em adjudicação. A adjudicação é possível, você pode adjudicar o imóvel, adjudicar, para quem não conhece o termo, é você ficar com o bem ali do devedor em pagamento. Só que tem o seguinte ponto, quando você faz isso, você adjudica, você fica com o imóvel no processo, você leva ele pelo valor de avaliação. Então, muitas vezes, a menos que o crédito esteja estratosférico, né, ele não chegou ao valor de avaliação. Se você pede a adjudicação, o condomínio pode ter que pagar para ficar com esse imóvel. Mas a lei permite que o condomínio solicite o leilão e arremate o imóvel no leilão com desconto. Então, entendi. Aí fica muito mais estratégico, porque ao invés de colocar dinheiro no processo, com o desconto proporcionado pela lei, pelo juiz ali no leilão, o condomínio pode arrematar. Ele arremata utilizando o seu crédito. Vamos aqui dar um exemplo. O imóvel avaliado em 500 mil, lance mínimo, 50% de desconto, 250 mil. Se o condomínio for adjudicar, vai pagar 500. Se for comprar no leilão, o valor da compra vai ser de 250. Se o crédito do condomínio for, digamos, 300 mil reais, o condomínio compra sem colocar dinheiro no processo. Vai só arcar com a comissão do leiloeiro nesse caso, mas se fosse adjudicar, o condomínio teria que colocar 200 mil reais no processo, né? Aí vem a pergunta, né? Por que fazer isso? Por vezes, o valor da dívida do condomínio está um pouco elevado ali, pode existir outros credores e pode ser dificultada a venda, pode ser que o condomínio não vá conseguir uma boa venda no leilão, de modo a não levantar todos os valores. E em situações como essa, por vezes a gente sugere ao condomínio que faça a arrematação e posteriormente realize uma nova venda, porque o leiloeiro ele pode fazer o leilão particular. Quando a gente pensa em leilão, a gente pensa a pessoa perdendo o bem. Mas nada impede que você, ou qualquer pessoa que esteja aqui com a gente, fale, eu quero vender meu imóvel por meio de leilão. O condomínio pode fazer isso. Então, o condomínio comprando no leilão com desconto, ele pode se servir do leiloeiro. Aqui na Alfa Leilões fazemos isso para promover uma venda. Essa venda com o imóvel já desocupado, sem ali o problema do morador inconveniente, pode ser produzido um material diferenciado, de modo a impulsionar o valor de venda. Então, com isso, o condomínio pode ter até um ágio ali na operação. Então, deixa de ter um inquilino, um morador inconveniente, tem a sua dívida saldada e pode ter uma oportunidade de ter um acréscimo financeiro com uma venda bem realizada. Só vantagens, né? Não tem nada que possa comprometer, né? Exato. Agora, quando... Pois não. Não, só sobre esse ponto. Muitas vezes, essa solução do condomínio ter que arrematar em leilão, ela decorre da falta de cuidado durante o processo. De morosidade ali no processo, por falta de traquejo, por falta de estratégia. Então, se o leiloeiro tiver uma atuação... O empenho do advogado, né? Muitas das vezes, simplesmente larga aquilo lá, né? Sim, então uma atuação preventiva do leiloeiro pode fazer com que nem seja necessário essa alternativa. Mas vamos supor que, por algum motivo, a venda seja dificultada. Tem essa alternativa. Vamos supor que a dívida chegou ali num valor que está afugentando potenciais interessados, apesar do débito condominial ficar subrogado e não transferir para o arrematante. Essa é uma alternativa, o condomínio colocar para dentro do seu patrimônio e, posteriormente, buscar a venda do imóvel, até mesmo com o auxílio do leiloeiro, como a gente faz aqui na Alfa. Ok. Só para ficar bem esclarecido, essa parceria, né, essa assessoria da Alfa Leilões, ela tem que ser tratada pelo síndico ou pelo advogado? Ou ambas as partes podem fazer essa tratativa?
ambas as partes. Como funciona formalmente, quem vai indicar o leiloeiro? O advogado. Mas o advogado atua em representação do seu cliente. Então, se o cliente, que é o condomínio, por meio do síndico, fala, olha, eu já tenho um leiloeiro que atua em parceria conosco. É a Alfa Leilões, é o Davi. Quando chegar o momento de indicar, você indica. Além disso, a gente, quando tem esse contato prévio com o condomínio, a gente já faz o contato com o escritório de advocacia ou com o jurídico do condomínio, às vezes tem um jurídico que toca, e a gente mostra todos os nossos diferenciais. Então a gente fala, nós não vamos chegar só para colocar a cereja nesse bolo que é a venda. A gente vai ajudar em todas as etapas para formar essa massa, confeitar e lá na frente estar pronto para vender. Então, o síndico pode agir já preventivamente, buscando o leiloeiro para ter como parceiro. Chegando o momento de existir uma execução ou já havendo execuções ali, o leiloeiro pode fazer o intermédio entre o condomínio e o escritório de advocacia para promover celeridade, economia e lá na frente um leilão bem sucedido. Sem dúvida, eu acho que isso é benéfico para todos, né? Até mesmo, doutor Davi, para diminuir a inadimplência, né? Porque existe aquele inadimplente porque realmente está com problemas, mas existem inadimplentes que são, não sei nem que palavra utilizar aí, mas que fazem isso até de forma estratégica, uma vez que às vezes dever ao condomínio é mais vantagem, por exemplo, que dever a um cartão de crédito, que dever a um banco, né, onde, em outras condições, esses valores aumentam numa proporção muito maior, né? Então, a partir do momento em que houver a estratégia de agilidade, né, nesse processo, provavelmente essa inadimplência tende a diminuir, concorda? Concordo. Primeiro, o condomínio já deixando claro ali que tem uma celeridade em buscar a solução judicial, buscar o judiciário para forçar o pagamento. Então, o condomínio já tendo essa postura de ajuizar, de ir para cima, já desestimula a inadimplência. Além disso, se o condomínio e o escritório de advocacia ali não agem com a estratégia necessária e esse processo se prolonga, é mais um desestímulo, porque o cara sabe que além de demorar para entrar com o processo vai se arrastar, vai ser demorado, e lá na frente ele pode sugerir um acordo de qualquer forma, ele vai ficar ali contumaz. Perdão, vai ficar inadimplente de forma confortável. Se ele vê uma celeridade do condomínio em buscar o judiciário, e mais ainda se ele vê um andamento processual célere e efetivo, com etapas sendo otimizadas e comercialmente preparado para uma venda lá na frente, ele vai ter que se mexer antes. Se ele tiver alguma forma de pagar, de buscar satisfação, ele vai fazer isso. E aí, novamente, se houver um acordo ali entre o condomínio e essa pessoa, se ele pagar, nós não temos remuneração ali, caso não tenha se iniciado o leilão, né? E não tem nenhum problema. Esse é um risco do nosso negócio. A gente se dispõe a auxiliar o condomínio, ainda que, em um caso ou outro, a gente venha não ter uma efetividade, não ter efetivamente a condução de um leilão. Em resumo, é só benefícios, né? Não existe nessa negociação aí nenhuma situação que possa ser desfavorável. São só benefícios aos síndicos, aos gestores de condomínio e, por consequência, resultando em valores para que possa vir buscar fazer face às obras, às manutenções preventivas e ou corretivas que são necessárias, não é isso, doutor? Sim, que a gente vê muitas vezes o condomínio ele tem dificuldade para aprovar uma verba excepcional, um recolhimento adicional para custear um reparo, para custear uma ação judicial, como uma antecipação de provas, como você falou, uma ação judicial efetivamente contra alguém que lesou o condomínio de alguma forma. Muitas vezes o condomínio tem dificuldade, em virtude do caixa, para isso, mas enquanto está amargando inadimplências. Então, se essa inadimplência for resolvida, por consequência, esses outros problemas vão ser sanados, vai ser viável a resolução de toda a situação do condomínio.
toda a gestão fica mais fácil quando existe a previsibilidade, né? Quando existe, quando o condomínio pode contar com tudo aquilo que ele espera receber naquela data, né? Então, a Exato. vida do gestor, a vida do síndico vai ficar muito mais fácil, porque ele vai poder fazer os seus planejamentos, né? Bom, Exato. o senhor teria... Pois não, doutor. Não, só ia falar que por isso a gente quer expor aos síndicos e administradores que o leiloeiro ele deve ser um profissional para estar junto em todo esse procedimento, porque o leilão não precisa ser visto só como leilão, só como a venda. Tem que ser visto como uma ferramenta de gestão jurídica, gestão financeira e patrimonial do condomínio. Sem dúvida. É o nosso recado aqui, é o nosso tema, exatamente para trazer a todos os síndicos exatamente essa orientação, né? Então, a parceria com um engenheiro competente vai gerar uma orientação técnica adequada. A parceria com o leiloeiro vai trazer ao condomínio uma celeridade no processo e, por consequência, recursos para que ele possa estar fazendo a gestão de qualidade, uma gestão de excelência, né? O senhor teria mais alguma coisa a acrescentar, doutor? Que a gente já está chegando a 1 hora de programa e a gente chega no nosso limite. Não, basicamente é isso. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do nosso trabalho, faça contato com a gente pelas redes sociais. Tem o Instagram da Alfa Leilões, @alfaleilões, em que a gente publica sobre os leilões. O meu Instagram, @Davi Borges de Aquino, a gente publica conteúdo sobre os leilões. O nosso site tem todas as nossas ofertas. Nós temos um canal no YouTube, em que toda quarta-feira a gente publica um vídeo novo, com conteúdo novo, desmistificando, dando detalhes sobre o leilão, mostrando o leilão de verdade. E também estamos rodando o Brasil aí, participando dos CONASES, né? E levando ao conhecimento de todos a possibilidade de se usar o leilão de forma estratégica. Então, eu agradeço a todos aí pela atenção. Quem quiser fazer contato com a gente, seja por WhatsApp, seja pelas redes sociais, vai ser um prazer, e convido a todos para que acompanhem os nossos conteúdos. Toda terça-feira, às 19 horas, fazemos live no perfil da Alfa Leilões. Às sextas-feiras fazemos live mostrando oportunidades em leilão, e no YouTube transmitimos essas lives, além dos vídeos semanais às quartas-feiras. Ok. Bom, então, nos resta reforçar o convite, né? Nós temos, esse ano, 15 CONASES pelo Brasil. O próximo é 9 e 10 de maio. Estaremos lá em São Paulo, juntamente aí com o doutor Davi. Já estivemos em Belém, já estivemos em Florianópolis, e vamos estar rodando o Brasil aí, trazendo exatamente aos síndicos esse conteúdo, essa profissionalização, é o que a gente recomenda sempre, né? Agradecendo ao Sérgio Craveiro, que é o CEO do CONASE, TV Síndico Online, é ele que disponibiliza para todos os síndicos aí esse treinamento, esse aperfeiçoamento na parte condominial. Está à disposição qualquer um que quiser buscar aí no site do CONASE, no site do TV Síndico Online, vai achar aí desde os primeiros passos aí no profissionalismo até o MBA, onde a gente, inclusive, tem dado aula aí para todos, né? Gostaria de só aproveitar a oportunidade e esclarecer que sexta-feira, dia 25, nós estaremos na comemoração do Dia do Advogado Condominial. Vai haver um evento na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, onde vai estar fazendo dois discursos, né, duas palestras, a doutora Érica e a doutora Leidiane. E a doutora Érica vai tocar naquele ponto fundamental que a gente repete sempre aqui, que é mais uma questão local nossa, doutor, é uma contaminação de concreto que está gerando muita insegurança na área condominial e na área de engenharia predial aqui no Espírito Santo. A gente tem buscado trazer essa contaminação à luz, né? Buscado trazer
orientações técnicas aos síndicos, e é fundamental que todos os síndicos que estejam aqui em Vitória possam estar participando, para que a gente possa estar levando esse conteúdo de uma forma mais séria, de uma forma... Nós conseguimos recentemente uma grande vitória junto ao Ministério Público, com 2 pareceres excelentes, tanto do Procurador-Geral do Ministério Público quanto do Corregedor do Ministério Público, no Conselho Superior, e na medida que o processo volta, a gente vai ganhar fôlego aí para estar tentando trazer essas informações extremamente relevantes, tá bom? Doutor Davi, muito obrigado, então, pela participação. Nos colocamos à disposição. 5 de julho, nós estamos contando com a presença do senhor aqui no Espírito Santo, né? É o nosso primeiro CONASE Espírito Santo, e vamos estar juntos aí em todos os demais. Convidamos desde já todos os síndicos do país a estarem participando. Então, uma boa noite e um grande abraço. Obrigado, boa noite.